Fala, gente, sejam bem-vindos ao Focus 23 Coragem, o nosso podcast dos bastidores da série Focus 23, o nosso podcast que reúne cultura, esporte, conhecimento, superação. Aqui a cada episódio você conhece pessoas novas e vez ou outra você chora, você ri, se emociona, inspira, né? O nosso podcast inspira pessoas a fazerem coisas incríveis, porque eu sempre digo que eu faço coisas incríveis para pessoas comuns que fazem coisas incríveis também e tornam-se pessoas incríveis. E hoje, nosso episódio ele é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, porque geralmente nós trazemos aqui algumas pessoas que eu conheço, ídolos, pessoas que fizeram história com um perfil público de alcance maior, mas hoje eu vou trazer um cara que ele é genial, um cara que também tem um perfil público, também é um cara conhecido, mas que é responsável por fazer uma série de coisas bonitas que fazem com que a Focus 23 brilhe um pouco mais. Esse profissional chama-se Ale Araújo, que está aqui. O cara, ele faz quase tudo, gente. O cara é tipo ninja, assim, sabe? Depois eu vou falar para vocês a descrição das qualificações do nosso querido Ale. Seja bem-vindo para o nosso bate-papo Obrigado, bacana. Jaime. Deixa eu Opa! cumprimentá-lo aqui. Firme e forte, Ale. Gratidão imensa, Jaime, por esse convite. Obrigado. Obrigado pelo A carinho. gratidão é minha porque você sabe, se isso daqui existe, é porque tem pessoas maravilhosas como você que sempre cuidam, né, do Jaime. As pessoas acham que quando vê o resultado final de um produto é o Jaime. E não é assim, não é bem assim não, viu, gente? Tem muita gente por trás aqui para fazer isso acontecer. E é muito gostoso como são os bastidores das coisas, né? As pessoas assistem no ar, né? Vê tudo muito tranquilo, muito calmo. Mas, galera, lá atrás é tudo frenético, viu? É frenético, assim. O Ale, ele é um cara que cuida de muitas coisas aqui do nosso podcast do Focus 23, mas ele é um profissional altamente qualificado e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carreira dele. Vamos debater diversos temas, coisas que nos trazem prazer e que interessam muitas pessoas. Ale, fala um pouquinho da sua trajetória. O Ale tem uma veia criativa um pouco acima da média, né? O Ale é músico, não é? O Ale é gênio. Graças a Deus. Eu me sinto envaidecido, Jaime, em ouvir da sua boca coisas desse tipo, pelo pouco tempo que nós nos conhecemos e percebendo que está se estreitando um laço de amizade, de muito respeito, de muito carinho. Então eu já começo assim, me sentindo envaidecido com relação a isso, né? Ao longo todo esse tempo de carreira, são 30 anos como músico, mais de 30 anos. Eu comecei a música em 89, me tornei profissional aos 13 anos na Ordem dos Músicos com o CPF do meu pai. É, porque ele tinha uma limitação de idade, não é isso? Isso, eu tinha uma limitação de idade, eu queria muito ser músico, já tocava, e na época precisava da carteirinha da Ordem dos Músicos, né? E o meu pai, que queria, né, me ver me realizando, foi comigo lá e não podiam tirar minha carteirinha por eu ser criança ainda. E aí deram um jeito, falaram, olha, se quiser fazer com o seu CPF, o antigo SIC, né? SIC. Se quiser fazer com o seu CPF, a gente faz com o seu CPF, só que você precisa assinar uma carta de responsabilidade. Qualquer coisa que venha acontecer com ele durante o trabalho, o senhor tem que estar perto e coisa e tal, e ele assumiu essa responsabilidade Para você trabalhar como músico. para eu poder trabalhar como músico. Você trabalhava na noite, é isso? Trabalhei na noite, trabalho ainda, né? Fiz durante muitos anos à noite, trabalhei em várias bandas de baile conhecidas aqui em São Paulo, né? Recebi um convite recente da antiga banda Sampo. Ela era uma banda que nos anos 90 fazia muito sucesso, tocou para a família Bravanel e tudo mais, e agora eles retomaram a banda e me convidaram para ser guitarrista e cantor da banda. Isso que eu ia perguntar, qual que é o instrumento da sua especialidade? Meu instrumento nativo é o violão, né? O violão e a guitarra são os meus instrumentos que começaram comigo. Depois, com os arranjos, os trabalhos que eu fui fazendo em estúdio, eu fui me tornando multi-instrumentista. Então, hoje eu já toco baixo, violino, viola, piano, acordeon,
Aí que eu vou lembrando. Os que eu já pus à mão dá pra tirar um som. Gente, deixa eu confessar uma coisa pra vocês. Eu toco gaita, 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 um instrumento mas é o gostoso. seguinte, dá pra você ouvir rapidinho todos os meus grandes sucessos. Que eu geralmente toco no Natal. Noite Feliz, versão 2006, e aí foi, versão 2007, né? Até que meus filhos falaram, pai, a gente não aguenta mais, a gente vai parar de passar o Natal com você. Aí eu aposentei a minha carreira de músico, durou pouco, mas foi um grande sucesso, Noite Feliz. Noite Feliz by Jaime. Que maravilha. Eu já dei trabalho para minha família já, viu? Porque eu morava numa casa muito simples, muito modesta, com os meus pais, quando eu era garoto. E eu não podia ver um instrumento parado, né? Não aguentava. Então, quando um amigo tinha um instrumento e eu via que ele não estava tocando, eu pedia emprestado e levava para casa para aprender a tocar. E aí, durante o processo de aprendizado, a coisa... Meu pai tinha que aguentar, né? O quarto dele era o único quarto que tinha porta, né? Era o único lugar que tinha Você é privacidade. autodidata Sou autodidata. em tudo isso que você falou. Todos os instrumentos que eu já Você pus é à mão. autodidata. E eu me recordo que o primeiro instrumento diferente que eu quis pegar foi o flugel. O flugel era um instrumento muito parecido com a corneta, com o trompete, mas ele é mais gordinho, né? E tem um timbre muito mais parecido com o do trombone. E um amigo meu, não lembro qual foi o motivo, era um moleque, um amigo resolveu largar em casa. E eu tirei do estojo e me tranquei no quarto do meu pai. E aí eu lembro que eu me tranquei, era por volta de umas 3 horas da tarde, era quase 8 da noite, e ele, sai desse quarto, moleque, que eu já não consigo assistir televisão, eu não consigo mais nada. Ninguém pensou que ia o apocalipse chegando, não, com as trombetas, né? Por aí, viu? Por aí. Não, e fora as promoções, né? Uma vez eu me atrevia, quando eu me atrevia a tocar violino, meu pai fazia questão de sair da cozinha e chegar até a sala. Eu tava com a sensação de que eu tava ouvindo um pernilongo aqui, eu vim ver qual era o pernilongo. Toca violino também? Toca um pouco, né? Toca um pouco. Puta, é muito legal, né? É pra você ver, o violino, ele... Quando você fala assim, ó, toda pessoa quando fala assim, ó, toca o violino, já me associa a um dos meus personagens favoritos da literatura, da ficção, que é o Sherlock Holmes. Porque o Sherlock Holmes, ele tocava um violino e dizem que tocava muito mal, né? Então, eu não sei muito bem sobre o Sherlock Holmes, o que me agradava muito é que essa história do violino, ele tinha uma paixão muito grande pelo Stradivarius, né? Ele tinha Stradivarius. Isso. Inclusive, existe uma obra do Jô Soares, o Xangô de Baker Street, fantástico esse livro. Que teve uma adaptação para o cinema, onde o Sherlock Holmes vem para o Brasil para investigar o sumiço de um Stradivarius. Né? Isso, que era um Stradivarius dado pelo Dom Pedro II, né? Isso, para amante. Para amante, que era, eu não lembro agora se era a baronesa, se era... Que inclusive esse filme é algo espetacular, né? Watson se torna inventor da caipirinha. Exatamente. A mente criativa do Jô Soares era impressionante. Jô Soares, porque assim, infelizmente o Brasil é um país que não prioriza muito a literatura, né? Ontem mesmo eu com alguns amigos bati um papo sobre isso, mas o Jô Soares, as pessoas associam muito ao programa do Jô, né? Porque ficou no ar mais de décadas, né? E depois o humorista, mas o Jô, como escritor, era impressionante, né? Tanto que um dos meus, eu acho a mente dele muito criativa no assassinato na Academia de Letras. Tem um assassinato na Academia de Letras. O homem que matou Getúlio Vargas. O homem que matou Getúlio Vargas, e depois veio o último agora, né? Que é sobre a história dele, né? Agora, que ele fez um trocadilho até. Ah, sim. O livro de Jô. O livro de Jô. O livro de Jô. O livro de Jô. E tem um outro livro também que ele remete o Jack Stripador, né? Pro Brasil. O próprio Xangô de Baker Street começa por aí. Começa por aí, depois que esse é livro. O sumiço do Stradivarius, mas fica associado a um serial killer que seria futuramente o Jack Stripador, né? Que ele vai para Londres, né? E começa os assassinatos lá. Cara, é bacana, a gente vai falar muito sobre isso, mas literatura é algo que rende muito e, infelizmente, algo que para algumas pessoas está fora de moda, né? E vale a pena conhecer, viu, Jaime? Porque nós temos aqui grandes escritores, dá para citar alguns, como Ariano Suassuna, mas tem alguns assim que eu acho
que seria muito importante o Brasil conhecer, como José Saramago, que foi um escritor fantástico, e o Brasil só, assim, o público popular só ouviu falar no nome dele quando ele morreu, É. né? Uma Saramago, notinha desse. Saramago, a obra de Saramago me agrada muito, porque ele sempre escreveu, ele sempre teve muitas referências sobre as aldeias, né? Isso. E como eu morei em Portugal, eu tenho, né, inclusive um saudoso amigo que foi o cara que me colocou em Portugal, e se eu tenho alguma coisa fora do país, eu devo a esse amigo que teve essa iniciativa de me levar para a Europa. E ele sempre falava muito, quando eu cheguei em Portugal, ele falava: "Pô, eu vou te levar para visitar minha aldeia." Eu ainda brinquei com ele, é índio. E depois eu fui entender, né, o que era a aldeia portuguesa, o que era esse convívio de aldeia. Então essa palavra passou a ter um outro sentido para mim. E na literatura, né, o Brasil é berço de grandes gênios da literatura, e sempre com adaptações boas para o teatro, né? Você pega desde Verdade. Castro Alves com Navio Negreiro e tantos outros, né? Há muitos, ó, o Nelson Rodrigues também teve muita Ah, coisa para Nelson teatro, Rodrigues né? é genial, né? Aquela mente sacana dele é Isso. incrível, né? Ele transportava para as palavras, para as suas obras, aquilo que todo mundo tem no íntimo da sua mente e não tem coragem de falar, né? Isso é muito legal. Ele conseguia expor aquilo, expor a nossa. Ai, eu não vou, não é hipocrisia que é a palavra, mas é Não, aquilo que a gente quer esconder nossos mesmo, que a segredos gente, mais nossa, obscuros. isso. E isso não é hipocrisia, né? Porque Todo mundo todo mundo tem, tem um ninguém lado nega que oculto. tem, né? É, Ninguém, é que não dá, né? Vamos dizer, ele quebra a barreira do pudor e torna isso uma coisa mais tranquila de se ver, a né? vida como ela A vida como ela é. é impressionante. É uma coisa bem moderna, bem atual. Nunca vai sair de moda a obra de Nelson Rodrigues. Nunca, nunca, é verdade. Outro cara que a gente falou nos bastidores, né, sobre o Plínio Marcos, que para mim eu considerava ele o Nelson Rodrigues do povão, né, porque a linguagem dele era bem Bem popular, popular, mas para mim ele estava mais para Raul Seixas do teatro, o Nelson Rodrigues. o Plínio O Marcos. Plínio Plínio Marcos. Marcos era um cara Era um tão maluco beleza. maluco, beleza total, era um cara tão à frente do tempo, quando ele lançou o livro, o próprio Queiro, que eu havia comentado com você, né, que eu tive a honra de fazer a trilha sonora De uma da, adaptação para o teatro, né? da adaptação para o teatro, foi dirigido pelo Roberto Rocco, que foi ator do próprio Plínio Marcos, e aí a família do Plínio Marcos deu para o Roberto Rocco O direito à obra, da exploração da obra. isso. E aí ele resolveu fazer a peça e me convidou. Eu já tinha dirigido ele, tinha feito ele cantar num musical que eu compus, no meu primeiro musical, que era Adoráveis Monstros, né? Depois Era, virou Monstros o musical. era infanto juvenil, adulto, ou era uma comédia adulta. Era para ser uma comédia infantil, parecida com a família Addams, mas acabou, como o diretor, que era o Edu Rodrigues, né? Ele me deixou muito claro isso. Falou assim: ó, vai parecer, era uma família excêntrica, parecida com a família Addams, mas eu quero que seja tudo muito original. Eu quero que as tramas sejam originais, eu quero que. Então fala muito sobre inclusão e tudo mais, né? Eu falei, eu quero que as músicas sejam totalmente originais, né? Aí eu tive a colaboração do Katinski, do Sérgio, do Katinski, que escreveu o texto, aí ele aproveitou para colocar algumas poesias e me deu a liberdade de colocar uns cacos e fazer as músicas, que foi meu primeiro musical e foi regido pelo Miguel Briamonte, que é o grande maestro dos musicais da Broadway que vem pro Brasil. Quando vem pro Brasil, fica na mão do Miguel Briamonte. Ele foi quem regeu o musical Mamonas Assassinas. Então você já abre o seu portfólio com uma obra de grande expressão, né? Aqui pra gente contar para as Isso. pessoas. Grande responsabilidade, porque vou falar para você, meu amigo, compor pro Miguel Briamonte e reger foi Na verdade, um compor para o negócio teatro deve ser algo um pouco diferente, não é? prazeroso, muito prazeroso. Foi um primeiro desafio. Aí eu vou dar um segredo aqui para você que eu nunca contei para ninguém. Quando foi para pegar esse musical, eu nunca tinha feito musicais na vida. Eu fazia arranjo para CD, cantores e tudo mais, né? E aí o meu irmão fazia parte já de algumas peças do Edu Rodrigues, e o Edu Rodrigues perguntou
de mim para ele. Falou, ó, seu irmão compõe Compõe, musicais? compõe. Ah, eu vou perguntar para ele. E nessa eu falei, componho. Nunca tinha feito nada. Nunca tinha feito nada. Componho. Só na tratativa que eu fui esperto nessa hora, né? Cheguei pro do Rodrigues e falei assim, eu quero acompanhar a leitura de texto e fazer uma reunião de criação com você. Tal. E aí ele falou, então eu vou te fazer uma reunião. Eu como diretor, você fazendo a composição, o Miguel Breamonte que vai ser o diretor e na época era o Paulinho, deixa eu ver se eu lembro dele. Eu lembro o Alvinho de Pádua, que era o coreógrafo, né? E então nessa equipe de criação eu comecei a entender como é que era a cena e aí eu tive a ideia de como fazer arranjo para o musical em si, como é que os atores iam se comportar, porque cada um começou a falar como é que ia ser seu trabalho. Eu comecei a pegar o conhecimento desses caras para eu poder dar o meu Porque parecer, né? a energia é totalmente diferente, né? É outra Para um personagem ideia. é uma ideia, para outro personagem é outra ideia, né? E dentro Exato. da mesma obra você tem que ter, né, isso. Na verdade, a música, eu acho que ela é tão essencial para obras como teatro, até mesmo, né, o cinema nem se fale, né? Eu não imagino a franquia Rock, o Poderoso Chefão, sem as trilhas sonoras. E como são marcantes, né? São marcantes, são marcantes. Eu acho que a trilha sonora é marcante. Tem um programa, até recomendo para as pessoas buscarem isso. Eu acho que ele só está no YouTube, não está nas outras plataformas. Chama-se A História da Música. O apresentador, o nome dele é Ulisses. Mas que perdão, o cara é tão bom e eu me esqueci o nome dele, o sobrenome. E esse cara leva grandes personagens da música brasileira lá. Ele levou o Hit, Michael Sullivan, Nossa, Sai Guarabira, Beto Guedes, né? E aí você começa a olhar e fala, nossa, como a música brasileira é rica, embora ainda às vezes nivelada por baixo, né? Muito. Eu acho que o brasileiro, Jaime, precisa muito saber que nós temos os melhores artistas do planeta nesse país. Uma diversidade incrível. Eu sou muito fã, eu adoro músicos de outros lugares. Eu curto muito George Benson, Marvin Gaye, até alguns artistas que não são americanos, como Kurt Rosenwinkel, outros caras, alguns guitarristas que são referência para mim, tal. Mas saber a história, quando você vai buscar a fundo a história desses caras, tem uma história muito curiosa sobre o George Benson. O dia ele veio para o Brasil, nós temos um guitarrista já, um senhor, Brasil, procura esse cara, tá? O nome dele, deixa eu ver se eu vou lembrar agora, ele já é um senhorzinho já, eu até tenho ele no Facebook. Nossa, fugiu agora da memória, mas eu vou acabar lembrando ele no decorrer da conversa. É um senhorzinho já, né? Ele é um guitarrista de jazz, bossa nova, tocou com muitas pessoas lá atrás, né? Ninguém ouvia falar do Heraldo do Monte, o nome dele. Heraldo do Monte. E aí um conhecido meu, que é um guitarrista cover do Brian May, do Queen, né? Tava passeando com o Heraldo do Monte num evento, que era um evento para músicos, e o George Benson tava no Brasil, ia fazer uma turnê e tudo mais, tava no Brasil. E aí tava Heraldo do Monte, esse colega, né, os dois passeando no evento, eles veem o George Benson vindo de encontro, assim, passeando no evento também. Aqueles acasos que não são acasos. Isso. E o Heraldo do Monte é um senhor muito bem-humorado. E aí ele pega e faz assim, vamos fazer o seguinte, né? Acho que é por causa da idade, ele já pensa assim, não tem mais vergonha de nada, né? Vamos fazer o seguinte, vamos abordar ele como se a gente conhecesse, né? E o Heraldo do Monte, com a maior cara de pau, fez assim, não acredito que eu tô vendo você por aqui. E nessa o George Benson paralisou, ficou olhando pra cara dele e fez assim, eu é que não acredito que eu tô vendo você aqui. E aí o Heraldo, assim, achando que era zoeira, né? Por quê? Você é o Heraldo do Monte, não é não? Aí tomou um susto, rapaz. Aí falou, sou eu. Aí o George Benson pegou na mão dele e falou assim, eu comecei a tocar guitarra ouvindo seus discos. Olha isso.
sabe? Então, o Brasil tem coisas maravilhosas. Ó. O Al Jarreau, que é o mestre do jazz, um Puta, cantor o Jarreau é mestre, incrível. ele tem um líder, o líder da banda dele é um tal de William, é um baixista brasileiro. O Michael Jackson teve um baterista brasileiro trabalhando com ele, mais 2 bailarinos brasileiros. Nós trabalhando temos o com ele. Sérgio Mendes também, que faz uma obra maravilhosa, né? Sérgio Mendes com uma obra incrível. Nós temos, olha que eu nem vou falar dos grandes, como o Tom Jobim, que a gente já sabe que o mundo conhece, o Vinícius de Moraes, o Toquinho, nem vou citar esses que a gente já sabe, Chico Buarque. Eles estão no Olimpo, esses são outro patamar. O Gil, que na Jamaica, o Gil é como se fosse o segundo Bob Marley para os jamaicanos. Brasileiro. Isso. Então nem vou citar esses caras, mas a gente pega, por exemplo, a história do Ivan Lins, que ele até contou um dia no programa do Jô. Quando ele lançou o disco Jobiniando, os americanos pediram para ele lançar esse disco lá em Los Angeles, na maior casa de jazz que eles têm lá, que foi feita uma homenagem ao Tom Jobim até lá. E como eles souberam que o Ivan Lins estava lançando um disco com músicas do Tom Jobim, pediu para ele lançar esse disco lá. Aí ele lançou, casa cheia, feliz da vida, e falou que a iluminação pegava muito na cara dele, não via quem estava na plateia, mas ele sabia que a casa estava cheia pelo aplauso. Chegou a hora de autografar o CD no camarim, o assessor dele chegou ofegante e fala assim: Ivan, você não sabe quem é que tá furando a fila querendo seu autógrafo logo porque ele precisa ir embora. Quem? Paul McCartney. Paul McCartney. Aí, falou, Paul McCartney, né? Manda o cara entrar, né? E aí diz que ele recebe o Paul McCartney já tremendo, já nervoso, preocupado, né? Autografa o disco e pergunta: você gostou do trabalho? Aí o Paul McCartney falou assim: eu tenho todos os seus discos. Olha que incrível, cara. Então a gente tem mestres no Brasil espalhar, assim, que o mundo conhece menos nós, sabe? Existe um guitarrista no Paraná chamado Gustavo Guerra. É um garotão, acho que é mais novo que eu. Um garotão. Os Estados Unidos tem o Steve Vai, que já foi visto como o melhor guitarrista do mundo, né? E se a gente procurar no YouTube Gustavo Guerra, a gente vai ver uma feira de música, Steve Vai num stand, autografando DVD, com meia dúzia de pessoas, e um stand ao lado com o Gustavo Guerra se apresentando, lotado de gente, sabe? Coisas desse tipo, né? É que se dá pouco valor, né? Se dá pouco valor, assim, por parte da grande massa. Você pega o Angra. O Angra, pelo amor de Deus, o mundo inteiro conhece o Angra, né? O mundo inteiro conhece o Angra. O Angra. É o lugar que ele menos é conhecido no Brasil. Aliás, Kiko Loureiro, um dia eu quero ser seu aluno, viu? Que você é fera. Você tá maluco. Eu acho que essa manifestação cultural é aquilo. Infelizmente, nós somos reféns de um país que não valoriza a história, né? E isso vai no aspecto social, no aspecto, né, cultural. Você citou aí um dos meus escritores favoritos, que é o Ariano Suassuna, o gênio, mestre Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, com aquela simplicidade dele, me cria uma coisa que é inesquecível, que é o Alto da Compadecida, né? Exato. Então, ele transporta os personagens, os trejeitos do nordestino de uma maneira leve. Ele fez a gente rir com um cangaceiro. Se você olhar o Alto da Compadecida, é uma história trágica, 2 vagabundos que não têm onde morar, né? Exato. Então, assim... E que eles nem conhecem a fé direito, né? Eles começam a descobrir a fé com as suas tramas, né? Com as suas tramas. Né? Exatamente. Passando perigo é que eles começam a conhecer a fé. E tem outros músicos. Tem esse rapaz, esse baixista agora aí, super bem-humorado. Como é que é? O Júnior... O Júnior Groove lá, né? Groove, o que é o... Não é Júnior Groove. Grovador. Júnior Grovador, é isso. Grovador. Porque tem o Juninho Groove também, que ele é um baixista também, mas é um baixista incrível, né? Do jazz também. Nós temos aqui, acho que ele é do Nordeste. Ele gravou com um grande amigo meu, que é o Márcio Lopes, é um dos guitarristas mais incríveis do Brasil, né? Conheço ele desde garoto, ele é padrinho da minha filha. Já são 25 anos de amizade. Né? E aí ele fez um trabalho com o Juninho Groove, com outro mestre também, que é o Rubem Faria. Hoje está morando na Suécia. Rubinho, beijo no teu coração, querido. O Brasil é tão rico que eu entrevistei na temporada passada do Universo da Conspiração, Universo da Superação, o nosso outro podcast, o Paulo Barros,
que é um dos maiores produtores do Brasil, e o cara é incrível. E eu me lembrei dele no começo do nosso bate-papo, quando alguém pergunta para você se compõe para teatro, o Paulo Barros, alguém chegou para ele e falou assim, ele precisava aprender uma dança, a moça falou, vai ter um teste aí para uma turnê no Egito e tal, você dança, dança. E ele foi chamou a ex, chamou a moça que morava com ele, que ele dividiu o apartamento com uma moça e chamou alguém para ensinar ela a dançar, e ele foi escolhido para ir para o Egito, ficou 2 anos, parece, no Egito. Paulo Barros, um abraço, você precisa voltar agora aqui no Focus 23 Coragem para contar essa história. Então, assim, o Brasil ele é um celeiro de grandes artistas, mas infelizmente o Brasil mata a memória dos seus artistas, mata qualquer empreendedor com a maneira que trata, mata o sonho de muitas pessoas. Então a gente precisa fazer a nossa parte e fomentar a cultura. Você sempre trabalhou na noite ou foi só no começo da carreira? Ou você passou muitos e muitos anos? Porque tem gente que a noite desgasta com cansaço, né? Quando a gente fala desgasta, não fala de bebida, essas coisas, moto. Desgasta mesmo com a rotina, trocar o dia pela noite e tal. Você trabalhou durante muito tempo? Realmente a noite desgasta. Eu trabalho na noite até hoje, né? Eu gosto. Hoje eu me dou, por conta dos novos trabalhos, né? O trabalho com Getúlio Rocha, que está indo muito bem, graças a Deus, né? Hoje eu me dou ao luxo de escolher um pouco onde eu quero tocar, né? Onde eu quero tocar e com quem que eu quero tocar também. Tive até uma conversa esses dias com o Fábio Porpeta, que é um baterista conhecido dentro e fora do Brasil. A gente teve um projeto juntos, chamado Soltíssima Trindade. O nome é sugestivo. O que é o Soltíssima Trindade? Soltíssima é porque vem da palavra soul, de alma, né? E também a soul music, né? Brincadeira soltíssima de brincar com o solto mesmo, que a gente gostava de tocar totalmente improvisado, nós não ensaiávamos, né? A ideia era, e aí, mano, beleza? E aí, beleza? Vamos tocar Que gênero? 3, 4 e a gente não sabia Qual o era que o ia gênero? acontecer dali. Todos os gêneros, Então né? era tipo um smooth jazz. Mas o grande... Isso, estilo smooth jazz. Mas o grande barato nosso no Soltíssima Trindade éramos esse vídeo aí, eu estava tocando no Espaço Terra, que é um hotel, era um hotel, hoje não é mais, da Prevent Senior. Prevent Senior. A Prevent Senior era um cliente que eu atendia, né? E eu sempre gostei, eu gosto muito dessa proximidade, né? Isso eu faço até hoje, que é pegar shows meu violão. intimistas. Isso. Eu já trabalhei muito com bandas de baile, fiz grandes bandas, fiz grandes shows, toquei no Otinco Olímpia, né? Toquei nos maiores clubes de São Paulo. O Olímpia tem muita história, né? Tem muita história. Lá Muitos eu fiz uma festa, shows. eu já nem lembro mais o nome, na época eu tinha 15 anos de idade quando eu fiz o Olímpia. Mas uma coisa que eu sempre amei é tocar perto das pessoas, né? Então eu nunca quis deixar de fazer um barzinho ou um restaurante, eu nunca quis deixar isso pra lá, sabe? Né? Sempre gostei muito. Eu gosto dessa intimidade e uma coisa que eu tenho de curioso, que as pessoas acham curioso, eu não fico esperando aplausos. Para mim o feedback mais legal é quando eu vejo que as pessoas estão quietinhas, prestando atenção no som, né? Eu prezo muito pela qualidade. É que a música tem um poder de conectar incrível, né? Isso. Você pega a música tem o poder de marcar de maneira positiva ou negativa os maiores momentos da sua vida. Exato. Assim como o silêncio. Atenção, o silêncio também é marcante. Você pega o nascimento de um filho, tem uma música que marca. Teu filho crescendo, tem uma música que marca. Mas nos momentos de dor, o que marca é o silêncio. Não, você sempre vai lembrar de... Se alguém assoviar perto de você, qualquer canção, basta um assovio para você ter alguma memória afetiva ali. Não precisa ser uma música específica, mas se você escutar alguém assoviando, você vai lembrar de algum momento na sua vida que foi muito bom e que alguém assoviou já para você, sabe? Basta um assovio para você resgatar valores, coisas antigas. Memórias, né? Memórias importantes na sua vida. E nada
o mundo sem a música seria um mundo totalmente sem graça. E eu nem tô falando de música para dançar ou para se divertir. É a música para conectar, ligar ponto A ao ponto B e do ponto B partir para o infinito. A música não tem limite. Não tem limite. E é incrível como ela transcende mesmo. Eu sou apaixonado por tocar e, graças a Deus, uma, uma coisa que eu prezo muito, que eu faço muito. Um dia você já está convidado para me assistir tocar. Opa, No, tamo junto. qualquer dia desses. E acho que você vai notar isso. Isso, o meu irmão Adriano Tunes, que eu tenho um irmão maravilhoso, ator. Eu tenho 2 irmãos maravilhosos. Eu vou falar do Adriano Tunes, que a gente, como ele também é do meio artístico, a gente conversa muito sobre os nossos trabalhos. E é uma observação que ele faz, assim, ele fala, a parte que eu mais gosto quando eu vejo você tocar é quando eu vejo você olhar pro público, mas na verdade você não tá olhando para ninguém, teu olhar tá em outro lugar, em outra atmosfera, e aí cada nota sua mexe com a gente, né? Eu gosto de tocar realmente com a alma, sabe? Ele fala dessa conexão que eu me refiro. Tem um vídeo recente circulando que eu gosto muito, de um senhor que ele se senta num parque e começa a cantar Living Player do Bon Jovi. E ele ali começa a cantar o refrão e de repente a moça que tá do lado começa, tá o parque todo cantando. Então é muito legal isso. É bom A demais. música tem esse poder de conectar. Tem. E é uma linguagem universal, né? Pode ver. Você não precisa saber falar língua nenhuma. Você sendo músico, você vai para qualquer lugar do mundo e conversa com qualquer músico de qualquer idioma com tranquilidade. Se sentou com o instrumento e tocou, a comunicação tá rolando. Como foi a pandemia para você? Porque no dia 19 de março de 2020, nós recebíamos a notícia de que nenhum evento estava mais autorizado. Chegava a pandemia do Covid-19. Eu acho que agora nós vamos entrar bem na pauta do que é o Focus 23, coragem, né? Tem que ter coragem. Sim, a pandemia foi um grande divisor de águas, Jaime. E aí eu vou aproveitar a oportunidade e o carinho que você teve comigo em me convidar para abrir publicamente histórias que eu nunca abri para ninguém. Por favor. Né? Eu morava num apartamento em Pirituba e eu tava feliz porque eu tocava todos os dias, não faltava dinheiro, tava vivendo uma vida muito confortável, muito tranquilo, muito bem, fazendo novos investimentos, buscando fazer novos investimentos e com um planejamento diferente para me posicionar no mercado. Eu já tinha feito um 2019 muito bem, muito produtivo para ter um 2020 com um novo posicionamento no mercado musical. Passando trabalho para novos amigos, para outros amigos e tudo mais. De repente eu vejo no jornal, Fechamento. tinha acabado de pagar as contas mais pesadas, né? Esvaziou o caixa. Isso, esvaziei o caixa e vem no jornal que as rodoviárias estavam fechando, que as pessoas não iam mais viajar, que as rodovias estavam fechando, as entradas das cidades, aquele pânico todo. E no começo você achou que ia ser uma coisa rápida? Aquilo já me assustou porque eu tinha acabado de pagar todas as minhas contas e eu lembro que eu tinha R$100 no bolso. E aí tava tudo proibido. Tudo proibido. Ceifou. Eu me senti como se uma foice tivesse passado no joelho, nas pernas. E eu estava proibido de trabalhar. Era a primeira vez que eu estava me vendo nessa situação. Estava proibido de trabalhar. Isso para um homem que trabalha desde os 10 anos de idade, e você fez muita correria e tem uma história incrível, você sabe bem como é isso. Para quem já foi arrimo de família ainda muito jovem, ajudou o pai, foi criado para ajudar a família, né? Meu pai, eu com 15 anos, meu pai sentava na mesa da cozinha e colocava as contas e mostrava o olerite dele para mim. E colocava as contas para nós, para eu ajudar da forma que eu pudesse, né? Então, para quem viveu isso a vida toda, nunca teve medo de trabalhar, um dia você se vê proibido de trabalhar, a cabeça vai... Foi a primeira vez que eu fui na sacada do apartamento, porque eu falei, e agora? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pôr comida na mesa? E aí foi a primeira vez que eu olhei
pro céu e chorei. Assim, por me sentir totalmente impotente. É importante eu colocar isso, porque em alguns momentos eu já me expressei para as pessoas a minha revolta com os nossos governantes durante esse período, pela confusão toda que eles fizeram, a brigaiada que foi, e aí um quer liberar, o outro não quer liberar, sabe? Mas por fim, as pessoas, os artistas anônimos, ficaram totalmente na mão. Descoberto. Totalmente não. Foi uma luta para conseguir o auxílio, foi uma bagunça. E foi nesse momento que eu peguei, assim, eu chorei. Um amigo, eu tive um grande amigo que infelizmente veio a falecer durante a pandemia, não foi de Covid, né? Mas um grande amigo que tinha um bar, ele foi o único, ele tinha um barzinho e falou para mim assim, ó, você vem tocar amanhã? Né? Com aquele medo, né, de estar fazendo alguma coisa errada, né? Não, ele foi bem assim, aí você vem tocar amanhã? Eu falei, cara, eu não sei. Tá? César Ribeiro, o nome dele, né? Vou fazer questão de falar o nome, porque pode ser que em algum momento o pai dele esteja vendo e o pai dele sabia da nossa amizade. O pai dele tinha muito apreço pela nossa amizade. E aí ele virou pra mim, ele foi o amigo que falou, e aí, você vem tocar? Ele sabia que eu precisava da grana. Ele já tinha sacado que eu precisava da grana. E ele fez do jeito mais nobre. E eu falei pra ele assim, Cezão, eu não faço ideia se eu vou, cara, não sei, eu tô com medo, porque se eu for e a polícia baixar, você vai tomar uma multa, vão interditar seu bar, e não sei o que e tal. Aí ele fez assim, pra mim você, eu acho que você já tá rico, você não quer saber de tocar, você não tá afim de ganhar dinheiro. Tirou onda ainda. Não tô perguntando pra você se a polícia vai chegar, eu quero saber se você vem tocar ou não. Eu tô aqui esperando você pra tocar. E era a minha salvação, aquele cachezinho pra eu poder pensar o que eu faria nos outros dias, né? E eu, entrei no carro, botei o equipamento e fui lá correr o risco junto com ele. Ele se arriscou pra te ajudar. Pra me ajudar. Tinha público? Teve um público muito pequeno, muito modesto. 10 gato molhado. Isso. Mas eu trago isso assim, foi de muito valor. Mas para eu não me alongar muito nesses detalhes, porque tem muitos detalhezinhos emocionantes, eu quero partir já para onde foi o divisor de águas, né? Que foi quando eu conheci o Túlio Rocha. Nesse momento, já tinha passado muito tempo, indas e vindas, os dias que deu para tocar, aqueles momentos que liberou, tentava tocar, tentava fazer um caixa, tentava fazer uma gordurinha para ir tentando segurar e tudo mais. Mas a música não conseguia pagar todas as contas, as dívidas iam aumentando. E eu falei, eu já sei fazer. Bom, eu conheço design, porque eu tinha que fazer meus próprios cartões, minhas próprias artes. E muito bem, né? Eu sempre fui um cara muito chato com isso, sabe? Eu não tinha grana para pagar um profissional para fazer meus cartazes. Você era seu departamento de criação, sua assessoria de imprensa, você era isso. Tudo. E aí, assim, quando alguém se oferecia para me dar, às vezes eu não gostava do que eu tava vendo, não gostava daquele cartão. Mas meu pai falava, cavalo dado não se olha os dentes, né? Não é bem assim. Eu tinha que agradecer, ficava feliz, usava o que tinha, mas chegou um momento falando, eu preciso aprender a mexer nesse negócio aí, eu preciso aprender a mexer no Corel, nesses programas aí, porque não é bem o que eu quero e eu não quero ficar exigindo de quem tá me dando, né? E aí eu resolvi eu mesmo meter a mão, então fui aprendendo a fazer design, editar vídeo. De áudio eu já entendia, porque eu já tinha uma boa experiência em estúdio e tal. E fui aprendendo a fazer as edições, comecei a conviver com o pessoal da publicidade. Eu amo fazer amigos, né? Eu amo trabalhar com a simpatia e graças a Deus eu tive grandes amigos no ramo da publicidade que me deram altos toques sobre design, sobre cor, E eu fui aprendendo. Aí eu fui me tocando que eu sei fazer. Sou bom nisso. Sou bom nisso, conheço Photoshop, sei tratar imagem. Sei tratar de vídeo, eu tenho uma boa visão para cinema, tenho uma boa visão por já ter trabalhado com cineasta, por ter já trabalhado com grandes atores e tudo mais, grandes diretores. E eu, quer saber, acho que eu vou tentar vender meu trabalho assim pro ramo de publicidade digital aí, que é o que está em alta agora, né? E como tá todo mundo parado, acho que todo mundo precisa se adaptar a essa nova realidade. Se divulgar na internet e tal. E eu tentava de porta em porta vender aqueles cartões virtuais. Eu fazia o cartão virtual, eu tinha
me desdobrei e descobri como é que fazia botão clicável, tudo pelo celular, né? Para ir direto pro Aquele que você Instagram. só Você já abre o direciona. cartãozinho, aí você clica, vai direto pro Tudo aquilo é Instagram, WhatsApp e interessante. tal. Eu descobri como é que fazia aquilo, comecei a fazer uns designs diferentes e tentava vender nas lojas, de porta em porta. Fui parar numa loja que a gerente virou e falou assim: olha, eu já tenho um pessoal aí que cuida disso para mim, que é esse aplicativo aqui. Mostrou tudo aqui, que é um aplicativo do Túlio, que é uma invenção dele, né? Mostrou tudo aqui, falou: eu conheço esse tudo aqui, eu já vi no Instagram, acho que eu até sigo. Vem cá, você não conhece ninguém Lá. dessa equipe aí que eu queria entrar em contato? Falar: eu tenho contato com o dono. E eu, cara de pau, né? Me dá o WhatsApp dele, Na me dá o verdade, telefone dele. proativo. Me dá o telefone dele. Eu pensei assim, eu prefiro um cara vendendo o meu trabalho, ou então um cara que já está consolidado nisso aí, me entregando o trabalho, e eu dividir o que eu posso ganhar com ele. Do que eu tentar fazer sozinho. Isso, e ficar batendo lata aí pela rua, né? Eu precisava tentar produzir de uma outra forma. E mandei o WhatsApp para ele pensando assim, pô, o cara é dono do aplicativo, o Instagram dele é poderoso, forte. Dei uma olhada, né? Vi as coisas dele. Falei, esse cara nem vai me dar bola. Conhecendo o Túlio, e por você estar aqui, eu já sei como terminou. Exatamente. Aí veio a resposta assim: ô, tudo bem, Alexandre? Tudo bom? Olha, vamos ali na Choconate, tem um lugar que eu adoro tomar um café, que é a Choconate. Aparece lá, vamos tomar um café, vamos conversar. Eu comecei a mostrar meus trabalhos para ele. Aí ele fez assim, ele tava na dúvida, né? Você edita programa de TV? Aí foi mais um momento que eu fiz assim, edito. Edito. Já pensando, preciso chegar lá em casa para aprender. Isso, eu preciso descobrir como é que edita programa de TV. Edito. E aí ele falou, vou te dar um programa que eu preciso terminar, que é do Thiaguinho Aventureiro, que é um produto que ele tem incrível. E é um produto que ele aposta muito, faz muito sucesso, né? Tem milhões de visualizações, né? Isso, eu falei, nossa, que responsa, né? Thiaguinho Aventureiro. Tá, me dá aqui. Levei para casa e dei o meu melhor, e aí ele curtiu a edição, me entregou mais um, gostou da edição, entregou outro. Aí nesse outro eu já fui mais cara de pau, fui lá na hora de escrever os créditos, coloquei. Porque ele me deu o programa já, era como se fosse editado, mas ele queria que eu adaptasse para ele jogar, um trampo mais ou pra ele menos jogar pra numa sentir. televisão. E ele deu trampo, e ele queria que eu jogasse, ele ia jogar numa TV, num canal de TV, o programa, ele falou, quero que você faça a sua adaptação, o programa tá pronto. Os programas saíam em DVDs, né? Aí eu peguei esse material e aí eu falei, pô, já tem um editor nesse programa, né? Mas eu preciso dar um jeito de pôr meu nome nos créditos. Aí eu coloquei coedição Ali Araújo. E aí a hora que ele bateu o olho, que ele assistiu o programa, ele falou, você foi esperto, né, rapaz? Botou seu nome, tá certo, tá justo, você fez aí. Você foi honesto. Colocou co-editor, tá tudo certo. Ele viu que eu não tirei o crédito de quem editou e me coloquei ali como se estivesse somando, né? E ele curtiu isso. Nessa ele me deu 19 programas para editar. Eu acabei editando 19 programas para ele. Só que aí eu vivia um casamento, veio a separação e a pandemia ainda muito forte e minha renda ainda muito baixa, né? E aí vai mais um momento da minha vida. E agora o que eu faço? Onde é que eu vou dormir? O que eu vou comer amanhã? Né? E depois eu conto essa outra história, porque a história está em torno do Túlio, né? Mas aí eu fiz uma peripécia onde envolve envolve meu irmão e envolve o Miguel Falabella. Uma historinha. Falabella é amigo do Roger, que apresenta comigo o Universo da Superação. Falabella, poxa vida, é outro assim que eu vou agradecer muito, sabe? Mas muito, muito. Eu dei um abraço tão forte nele o dia que nós nos encontramos. Porque ele... eu vou contar, vai. Ele cometeu um ato muito generoso. Nesse período aí, eu fui dormir na casa do meu irmão. Meu irmão, o que você precisa? Eu falei, eu só preciso dormir uma noite pra eu pensar no que eu vou fazer amanhã. Quando você tinha se separado. Isso. Eu durmo uma noite na sua casa e eu vejo o que eu vou fazer no dia seguinte. Eu só preciso botar minha cabeça num lugar, em dia, né? Refletir. E aí eu vou saber o que fazer. E foi dito e feito. No dia seguinte ele voltou do trabalho, a gente se encontrou. E aí? O que você está pensando em fazer? Eu falei, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu preciso levantar uma grana de imediato. Tava perto do Dia das Mães, né? Eu pensei em fazer serenata online. Fazer umas serenatas aqui pelo WhatsApp. Puta, adorei essa ideia. Meu irmão canta também, falou, quero participar com você e tal. Vamos fazer uma coisa em dupla, eu te ajudo. E aí eu vou falar pros meus amigos atores, vou espalhar pra todo mundo e tal. E eu tenho certeza que essa galera vai comprar. E a gente começou a agendar. E eu vendi muito barato
essa serenata, que era só para levantar uma grana de imediato para eu saber o que eu ia fazer pelo menos durante um mês, né? E nessa ele estava gravando um desenho animado que era a direção do Miguel Falabella, né? E ele encontrou o Miguel, e aí, como é que você tá, Adri? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Miguel? Em casa tá bem? Ele falou, não, eu tô só um pouco preocupado com meu irmão, tá? Separou recentemente, não tá precisando se reerguer e tudo mais, né? Com essa pandemia já tava tudo muito difícil, agora ele tá recomeçando. Poxa vida, que difícil, hein, Dri? Tal. Mas como é que ele tá? Eu falei, ele tá entusiasmado, ele teve uma ideia que eu achei incrível, ele vai fazer serenata online para o Dia das Mães, né? E a gente tá preparando o material. Nossa, como é que funciona? Eu falei, a gente liga pra pessoa no WhatsApp, faz uma chamada de vídeo, faz uma serenata de 2 canções para ela, pra pessoa e tal. Você ainda faz isso? Não, porque depois, hoje minha demanda de trabalho é muito grande, né? Então nem consigo mais vender esse tipo de coisa. Mas aí o Miguel amou essa ideia e falou assim, quanto é? Meu irmão deu o preço e falou, nossa, mas isso tá barato demais. Eu quero umas 20 serenatas. Mas como assim 20, Miguel? Eu nem tenho mais agenda para 20 serenatas. Não, grava tudo, grava as músicas e me manda os vídeos que depois eu distribuo para umas pessoas que eu quero mandar. Que legal, então, cara. Mas foi outro momento que ele encontrou um jeito de ajudar sem dar de mão beijada, né? Cara, muito legal isso essa que o história Miguel do tem de Miguel. muito legal, porque ele não te ajuda perguntando quanto você precisa. Ele te incentiva a pegar uma vara, pescar e... Isso. E ele te Eu vou fazer entrega. chegar essa mensagem pro Miguel. Ele te entrega essa através do nosso querido Rogério. E ele fez isso. Ele me comprou 20 serenatas. Sem a menor pretensão. Eu nem sei se ele mandou os vídeos para alguém. Puta, cara, que legal. Olha ele que comprou as 20 serenatas. De repente eu vi lá um Pix lá. Assustador, né? Vi o Pix no nome dele. E eu já na hora já liguei pro meu irmão. O que aconteceu? Eu falei, o Miguel acabou de comprar 20 serenatas. E já fez o Pix direto na sua conta. Cara, muito forte essa história. Forte, né? Muito forte. E ó, graças ao Miguel e essa força que meu irmão me deu, eu levantei grana para alugar um espaço e ficar um mês de boa para poder planejar esse um mês. E aí foi durante esse um mês que o Túlio apareceu. E aí você tá aqui. E eu tô aqui. O Túlio um dia só me chamou e falou assim, onde você tá? Eu falei, tô aqui em Perdizes, aqui numa casa aqui em Perdizes. Ah, que lugar? Dá sua localização. Eu dei, ele falou, ó, tô indo pro centro da cidade e eu vi que no caminho aqui tem uma padaria que é perto da tua casa. Tô, vou te mandar o print, mandou o print do Google e desce aí que nós vamos tomar um café. Fui tomar um café com ele e falou, ó, cara, gosto do seu trabalho, você é um cara competente, você é criativo, cara esperto, quero que você faça parte da minha equipe de marketing. Nossa, cara, que legal. E eu comecei a trabalhar com ele aí, são 2 anos já trabalhando com o Túlio. E o Estúdio Rocha foi também de uma reunião. Crescendo, ele vendo como eu era. Um dia eu falei, pô, Túlio, esse trabalho de marketing tá explorando muito o meu tempo e tá explorando pouco o que eu posso te entregar. Isso, o que eu sei te entregar. E ele, não, realmente, eu acho que eu tô usando seu talento de uma forma errada. Vamos conversar de novo. Fizemos uma reunião e ele falou, cara, meu sonho é abrir um estúdio de podcast, vamos? Aí resultou nessa maravilha que nós estamos. Graças a Deus, hoje. E hoje já elogiado por grandes podcasts, hoje tendo um gigante como você aqui na nossa grade. E um podcast maravilhoso, aliás, Daniel Lima, um beijo grande no teu coração, do Papo Condominial, que é um podcast conhecido no Brasil inteiro, tá aqui no Estúdio Rocha, e ele faz questão de falar no ar que ele tá nos melhores estúdios de São Paulo. Com certeza, porque não menosprezando outras casas, né, que sempre tem profissionais bons, mas a velocidade com que se finaliza o trabalho, a maneira como que essa equipe faz com que o meu sonho seja traduzido num podcast é fantástico. Então, realmente a gente se sente em casa. Muito forte essa história do Miguel. Acho que Deus coloca anjos na vida da gente, né? Coloca. O primeiro anjo é meu irmão. Aliás, meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos maravilhosos. Como é que é o nome deles? Alex e Adriano. Alex e Adriano.
Te amo, viu? Vocês são um trio parada dura, com certeza, porque para esse cara que é sensacional ter todo esse carinho por vocês, é porque vocês também são Não, sensacionais. são incríveis, são incríveis. O Alex, ele tem uma vida mais, vamos dizer assim, mais comum, né? Trabalha numa multinacional e mora no interior, mora na mesma cidade que meus pais, né? Em Santa Rita do Passa Quatro. Mas um cara muito amoroso, muito trabalhador. Aquele cara que ele entra às 6 no serviço, às 5 da manhã ele já tá na porta da firma já, esperando dar horário. Existem pessoas comprometidas em tornar o mundo melhor, a verdade é essa. Nem todo mundo vem ao mundo para tumultuar. A meia dúzia de pessoas que insistem em dizer que o mundo é problema não são regras, são exceção. Porque o mundo, na verdade, é feito de pessoas que constroem, de pessoas que trabalham. Porque Exato. se você sai aqui em São Paulo, ó, quando vocês assistirem televisão e ouvir alguém falando assim, ah, roubou porque não tinha o que comer, dá uma volta pelo centro de São Paulo. Você vai encontrar pessoas jovens, idosas, novos, trabalhando, vendendo água em semáforo, num sol escaldante, vendendo doce, vendendo chocolate, vendendo pano de prato, vendendo uma série de coisas. O povo brasileiro é um povo muito trabalhador. Vagabundo é quem fala o contrário. Então, eu me entristeço muito quando eu saio Exato. do Brasil e as pessoas falam no meu país. Eu não tolero. Eu sempre disse que quando eu saísse do país, eu não iria jamais me submeter a trabalhos lá para outras pessoas. Eu ia viver do que é meu. Por isso que eu levo com a minha empresa, meus negócios. Mas eu respeito os meus amigos e irmãos brasileiros que tentam a vida em outros países. E eu prefiro ter essa postura minha de força até para poder ajudar sempre quando alguém pede. Mas o brasileiro é um povo, sabe, trabalhador, gentil, íntegro, honesto. Não adianta dizer o contrário. O Brasil é um país, um dos maiores países do mundo, um dos países mais lindos do mundo. Mas, infelizmente, a pessoa prefere fazer o quê? A pessoa conversa muito e fala assim, eu vou embora para a Europa. Tá, eu vou embora para a Europa. Ah, eu vou embora para os Estados Unidos. Aí você fala, tá, ok, o Brasil tá ruim, tá, você fez a sua parte? Ah, eu fiz. Isso. Não, você fez? Tá bom, então vamos lá, você fez a sua parte. Você joga lixo no chão. Ah, o Brasil é sujo, você joga lixo no chão. Ah, o Exato. Brasil é violento. Ok, você colabora para que a violência possa deixar de existir. Tem assim várias maneiras. Então, a gente tem que mensurar direitinho as intenções de cada um de nós para que a gente saiba chegar no ponto certo, que é o ponto da vitória que você vive. Porque ser vitorioso não é ser famoso, não é ser rico. Ser vitorioso é se levantar de manhã e falar assim, ó, hoje eu vou completar o melhor dia da minha vida. O dia seguinte sempre vai ser o melhor. Não, e você poder dormir cada dia falando missão cumprida, sabe? Cada vez que você for deitar, você conseguir falar pra você mesmo, missão cumprida. Hoje eu fui mais produtivo, hoje eu consegui atingir minha meta de peso, hoje eu consegui atingir a minha meta de treino, hoje eu consegui produzir melhor do que ontem, recebi um elogio do meu chefe, consegui criar uma sociedade, enfim. Cada passo novo que você dá é uma vitória, né? Claro, o levantar-se é uma vitória. Eu me emociono sempre quando lanço alguma coisa nova ligada à minha marca, como lanço algum produto, algum suplemento alimentar, que aliás, a Focus 23 agora tem suplemento alimentar. Porque eu durante todo esse período, né, fazendo meu trabalho à frente da musculação, descobrindo esse mundo que me move, que a musculação, como eu sempre falo para as pessoas, a musculação controla o monstro que vive em mim. Né? Cada pessoa tem seu monstro, seus medos. E eu recentemente entrei nessa empreitada de criar uma linha de suplementos, mas embasada nas pesquisas que eu fiz durante. Eu utilizei todos os suplementos do mercado que eu achava que seriam os meus concorrentes diretos para entender qual a fórmula, a melhor fórmula para se produzir. Com isso, nós temos o nosso pré-treino da Focus 23. Opa, vamos conhecer, vamos Para o conhecer. nosso pré-treino, o pré-treino é o seguinte: nosso pré-treino da Fox 23, ele vem em embalagens de 300 gramas,
Você tem 50 doses e vem no sabor limão. É um pré-treino que eu procurei junto com os fabricantes, com a equipe de nutrição dos fabricantes. Eu procurei desenvolver uma fórmula que evitasse o famoso rebote, que é a pessoa usar o pré-treino e depois do treino dar aquela murchada, aquela coisa toda. Então, bem dosado, é realmente um suplemento que vai ajudar muito no desempenho, no treino. E se você quer conhecer um pouco mais do nosso Focus 23 Energy, nosso pré-treino da Focus 23, fique de olho nas minhas redes sociais, vai rolar um sorteio já nos próximos dias, né? Esse começo de agosto tem muita coisa nos reservando, porque nós estamos ainda em julho, né? Mas para o começo de agosto nós vamos fazer várias promoções, mas esse é o pré-treino Focus 23 Energy, uma fórmula exclusiva da Focus 23. A pessoa fala assim, mas eu já tomei o pré-treino A, o pré-treino B. Esse é um pré-treino que tem como objetivo performance. Porque não adianta a pessoa tomar um pré-treino e falar, eu gostei, ele é gostoso. Nem sempre o gostoso traz resultado. Gostoso, ou então o cara só pensa assim, eu tomei e me senti mais disposto, né? Não é bem assim. É como treino. Se você não treinar, não vai resolver. Então, o pré-treino da Focus 23 Energy à disposição. Eu vou fazer um sorteio no meu Jaime Marcelo Oficial e também no nosso Focus 23 Podcast. Aliás, Podcast Focus 23 no Instagram. Mas é só chegar no meu, a base de tudo é o Jaime Marcelo Oficial. Ali você encontra fofocas, você encontra dicas de treino, nosso bate-papo e também o Focus 23 Energy, o pré-treino da Focus 23. Ale, é claro que nós vamos ter muitas coisas para falar, mas como você sabe, o Focus 23 Coragem, ele fala de superação. E você superou seus dramas pessoais, você tem uma carreira bacana demais, você faz coisas que a maioria das pessoas consome, porque as pessoas consomem a música, seja para energia, pro amor, né, para amizade, pro carinho. Você consome muita música, é óbvio. Sim, sim. Quais são os seus gêneros musicais favoritos pro Alê relaxar, para ouvir, para curtir? Acho que essa é a mais difícil de responder, viu? Porque eu tenho muitos. Eu sou muito de períodos, né? O que eu tô ouvindo hoje? Hoje eu ouço bastante soul music, black music e jazz. E principalmente smooth jazz, que é Smooth jazz é muito o smooth bom. jazz, né? Então eu tô ouvindo muito, eu gosto muito de ouvir um guitarrista chamado Pat Metheny, Muito bom. que inclusive é outro também que tem uma história, tem uma relação muito bonita com o Brasil. Ele se tornou, ele já era Pat Metheny, mas ele virou o Pat Metheny de hoje depois de conhecer o Toninho Horta. E aí ele morou 1 ano no Brasil, começou a estudar com o Toninho Horta, que era do Clube da Esquina, né? Clube da Esquina. E se apaixonou, não só pela música brasileira, pela música de Minas Gerais. E aí ele adaptou essa sonoridade do Toninho Horta ao seu jazz. E hoje ele tem essa identidade musical que ele tem hoje, que é maravilhosa. E ele ama o Brasil, tem imóvel aqui no Brasil, volta e meia ele tá fazendo show por aqui, gosta de ficar para cá. É um cara que eu gosto muito de ouvir pela sua sonoridade, seu vocabulário. Nesse momento é o que você Isso, consome. eu tô consumindo ele. Eu gosto muito de George Benson também pela sua timbragem. Você falou de Al Jarreau, né? Al Jarreau. Para quem não sabe, Al Jarreau ficou muito conhecido na década de 80 no Brasil, porque Al Jarreau ele interpretava a música tema da Gato e o Rato. Sim, é verdade. A série que explodiu Bruce Willis pro mundo. Exatamente. Al Jarreau é um gênio, né? E ele imita instrumentos de percussão com a boca, né? Faz som de bongo. Al Jarreau é impressionante. E uma história curiosa sobre o George Benson. O Jorge Ben, nosso Jorge Benjor, que era Jorge Ben, ele adotou o Jorge Benjor porque ele teve um período que ele buscou carreira internacional para não ser confundido com George Benson. Eu ouvi falar de uma história assim. E até rolou um pouco de pressão, porque o escritório do George Benson achou que tinha um cara querendo se passar por George Benson, quando na verdade era o George Ben.
Ele era o Jorge Ben. Yeah. Colocou o Jorge. E é engraçado, aqui no Brasil falaram muito sobre numerologia, que ele tinha caído nessa onda, né? Jorge Benjor. Para diferenciar, né? Eu consumo muita música o tempo todo, de diversos gêneros. Quando estou treinando, eu estou consumindo música que vai de Racionais a Queen, a Eminem. E quando eu estou dirigindo, eu consumo música. E eu gosto muito de... Eu acho que a música, como ela é atemporal, nós não precisamos nos prender a uma determinada frase. Mas existem períodos mais criativos que rendem produtos melhores e existem períodos menos criativos. Eu acho que a música hoje... As pessoas falam assim, a música de antigamente era melhor. A música de hoje empobreceu, a música não sei o quê. Na verdade, não é que a música empobreceu. Eu acho que as pessoas estão deixando um pouco a sensibilidade de lado. Então, se você ouve uma música que é superficial, se uma música fala de contato físico corpo a corpo, é porque o sentimento está de lado. Antigamente se cantava o amor. É então, verdade. Ainda hoje... Tá falando uma coisa bacana. Desculpa, eu quero só pegar gancho na tua fala, justamente para falar sobre isso, né? O Platão, agora eu não lembro qual é o livro que ele escreveu, que ele dizia assim, tome cuidado com a música que o seu governo te entrega. Você quer saber como é que é a educação de um país? Começa a olhar qual é a música que o governo está entregando para a sua população. Tome cuidado, acho que eu até vou aproveitar para falar com o espectador. Fique atento com a música que é entregue para você ouvir como cultura de massa, porque música é a combinação dos sons, e o som é a vibração do ar sobre o corpo. Então tudo trabalho de vibração, energia, reação química do corpo com relação à música. Se você ouve uma música extremamente agressiva, vamos pegar um heavy metal, mesmo que eu não quero tirar o mérito de grandes bandas que eu também curto, né? Como Metallica, Iron Maiden e tudo mais. Aqui nós temos o Sepultura. Temos o Sepultura aqui, né? Temos o Angra, que eu não sei se o Angra entra nessa linha do heavy metal, mas músicas, quanto mais agressivo você ouve, você pode perceber que você tende a despertar movimentos e ações mais agressivas, né? Você vai num show de punk, de heavy metal, de hardcore, tá todo mundo querendo se chutar, se esmurrar. É divertido, é uma forma de extravasar esse excesso de energia que começa a despertar em você. Se você ouvir... Então, se você não quer falar só disso, né? Tem também as músicas que despertam em você malícia, pensamentos que não são legais, cara. Então tome muito cuidado com o que te entrega de cultura de massa. É legal ouvir algumas coisas, a música que te chama para dançar, e tem música que te chama apenas para refletir, para pensar consigo mesmo e tudo mais. Tome muito cuidado em que quantidade se ouve isso e como se ouve isso. Procurem ser críticos, porque a música, ao mesmo poder que ela tem de nos enriquecer, ela tem o poder de nos empobrecer. E de uma forma catastrófica. Temos um país hoje em que a nossa educação é muito rasa, sabe? Muito rasa. Fruto do descaso de mais de 4 décadas. Isso, de mais de 4 décadas. Infelizmente, o povo brasileiro é um povo inteligente, esperto. Eu dou muito valor ao povo brasileiro, mas é um povo ainda muito, muito mal educado. Não mal educado no sentido de que não prestam, eu quero separar muito bem isso, no sentido de que é entregue uma educação muito ruim para o povo brasileiro. Na verdade... E a gente tem aí pseudos críticos, pseudos filósofos, gente que acredita que entende de tudo, e a gente não entende de nada. Quanto mais eu busco na minha vivência, mais eu descubro que eu tive uma educação pobre, e aí eu percebo que a nova geração tem uma educação ainda mais pobre do que eu tive, com tanto acesso à informação. É que informação não é educação. O que acontece não é que a entrega é ruim, ela não existe. A educação não é entregue. Mas escolas, tal, não sei o que, gente, a educação, ela só é entregue verdadeiramente quando o próprio Estado dá condições da pessoa entender aquilo que ela está recebendo, como ela vai carregar aquela carga de conhecimento para a vida toda. Hoje,
O Brasil, na verdade, deixou de lado. Vamos falar de ensino público. Vamos falar das escolas estaduais. O Brasil, nessas questões políticas, porque as brigas políticas, né, elas nunca vão existir para o bem da população. Então, quando você defende candidato A, defende candidato B, saiba que você está sendo massa de manobra Exato. para interesses exclusivamente egoístas de um grupo A ou de um grupo B. A educação não vem sendo entregue por quê? Porque não é só na escola que o garoto é educado. O garoto, a garota, eles são educados na escola, mas o grande complemento, você passa mais tempo, a criança passa mais tempo na escola ou em casa? Em casa, né? Vendo televisão. E o que o Estado permite, o que o Estado colabora para que em casa seja o complemento da educação? Então é muito triste, o Estado acredita que dá merenda, camiseta, shorts, colocar professores lá, que muitas vezes, tem professor que passa dificuldade para comer. Então, assim, o governo não entrega a educação já há muito tempo. E não é governo A, governo B, porque eu falo que isso é coisa na casa de 40 anos. Exato. E o país que não prioriza a sua educação sempre vai ficar no chão. Porque um Não, povo... é muito fácil você ter massa de manobra, né? É muito mais interessante, o Brasil, por favor, entenda, é muito mais interessante ter uma população ignorante que pensa que sabe, Isso, tá? Vamos colocar assim. E eu me incluo nessa, tá? É muito fácil ter uma população que pensa que sabe do que uma população que tem independência de pensamento. Quando você... O que precisa ser entregue para a população é autonomia de pensamento, capacidade de criticar. Vamos entender assim, né? Quando você começa a ler muitos livros, você consegue criticar livros. claro. Livros, eu já li autores assim, eu vou citar um. Eu li um livro do José Sarney, que chama O Dono do Mar. Eu parei no meio do livro. Parei no meio do livro. No começo, a história parecia muito interessante, tal, era uma ficção, mas era uma história que parecia muito interessante. Mas depois eu comecei a discordar do livro, eu comecei a achar que aquilo não ia agregar valor e eu fui parando. E também já vi livro de antigo, mais antigos, clássicos, de filósofos. Eu li um livro de psicologia também, que eu achei retrógrada pra caramba. Você tem a capacidade de criticar, e não é criticar falar mal, tá, gente? É criticar tentando buscar os pontos. Pô, como é que eu colocaria aqui? Onde é que tá aqui? Onde é que esse livro tá devendo, né? Que pensamento é esse? Onde é que não é construtivo, né? Se não agrega valor e tal. É que você conseguiu suprir a falta da entrega da educação com sua proatividade, então você foi em busca disso. E infelizmente a gente não pode cobrar que todas as pessoas sejam proativas. Não, então, não podemos. Aliás, nós não fomos educados para isso, né? Na verdade é o seguinte, é um absurdo até, porque tem muito cara mexido a coach aí, roubando o dinheiro das pessoas, achando... Você não pode vender para a pessoa a ideia de que todo mundo pode ser empreendedor. E isso não é um demérito da pessoa, ela não ser um empreendedor. Não é demérito da pessoa não saber jogar futebol, não ser um músico, não ser um artista, não saber... Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não há entrega, algumas pessoas proativas buscam, se destacam, mas a gente tem que entender e procurar fazer a nossa parte de que nós temos milhões de irmãos no Brasil, porque o povo brasileiro precisa um do outro, e aí nós temos que trabalhar. O Brasil tem artistas incríveis de uma nova geração que só precisam ser expostos, né? Eu gosto muito de ouvir Lineker, eu gosto muito de ouvir artistas que... Tem um cara aí, o Rodrigo José, que fez uma roupagem nova para vários clássicos. Ele, inclusive, gravou música do Ovelha, numa versão rock and roll. Então, assim, o Brasil ele é realmente um celeiro de grandes personalidades e grandes artistas como o Ale Araújo, que vai voltar aqui em outros episódios para a gente bater papo. Se Deus quiser, isso é uma honra, Jaime. Eu queria, antes de encerrar a nossa conversa, que eu sei também que você precisa, né? Como nós falamos de superação, então eu queria agradecer aqui, finalizar, além de agradecer a minha família, meus pais, porque eu sou fruto da educação que meus pais me deram, né? E eu tento passar essa certeza sempre pro meu pai, sempre que nós conversamos,
Eu falo para ele, tenha sempre certeza da educação que você me deu, né? E todo tropeço que eu dou na vida faz parte mesmo do meu desenvolvimento a partir do momento que eu comecei a ganhar o mundo. Mas aí eu gostaria de agradecer recentemente a 2 pessoas especiais. Uma é o Túlio Rocha. Tudo incrível mesmo. O Túlio Rocha, ele, de um artista ainda, como artista, graças a Deus, eu sou uma pessoa bem competitiva no mercado, mas como empresário, como empreendedor, como uma pessoa de negócios, ele pegou um menino e está transformando num homem. Tá fazendo um trabalho muito bom, Túlio. Muito bom, Túlio. Nós conversamos muito, mas nossa, briga, pega no meu pé. Mas foi a primeira vez que eu encontrei alguém que apostou no meu talento, entendeu que eu só precisava me aprimorar comercialmente. E ele faz esse trabalho de coach. Ele sim é um coach. Ele faz esse trabalho de treinador mesmo, que pega firme, pesado, forte, dá bronca. Gente, ele não me dá sossego, tá? Ele não me dá sossego. Aliás, amigos podcasters e clientes da Rocha Marketing, do Estúdio Rocha, ele não dá sossego para nós. Ele quer excelência e a gente trabalha duro para entregar excelência para todos os nossos clientes. Mas ele me tirou da maternal para me colocar na faculdade, para arrebentar mesmo. E ele tá me mudando de dentro para fora de uma forma muito legal, né? E eu falo para ele, vou estar com você até o fim, se é que vai existir um fim. Aí sim, né? Isso chama-se gratidão. Gratidão. É legal falar, se você me der essa oportunidade de falar publicamente, porque nós conversamos aqui muito nos bastidores, né? E eu nunca declarei ao público a gratidão e a honra de trabalhar com esse cara. A segunda pessoa entrou recentemente na minha vida, que hoje é o grande amor da minha vida. O nome dela é Edilene. Ela é enfermeira, uma mulher muito regrada e firme, forte, uma mulher muito forte com uma história de vida maravilhosa. Eu só não vou te dar a dica de convidá-la para sentar nessa mesa e se emocionar como eu, porque ela é extremamente tímida. Então eu sei que ela vai negar. Uhum. Eu já tô aqui um tempo já cantando ela para um dia ela participar de um podcast, que ela tem uma história maravilhosa. Ela é líder de uma unidade do SUS, né? Uma pessoa linha dura mesmo, resiliente e tudo mais, que tem uma baita história de vida, inteligentíssima. E ela também me transforma de dentro para fora todos os dias. Ela me ajudou a perder 20 quilos. Eliminou, não vai achar os 20 que perdeu. Exato. Me ajudou a eliminar os 20 quilos. Ela hoje me policia com os meus hábitos alimentares, com a minha saúde, a saúde do meu corpo, da minha pele, até dos meus pés, e ela me faz realizar todos os dias sonhos que eu tinha de criança e que ao longo da vida eu fui perdendo, né? Fui esquecendo que eu tinha esses sonhos. Ela me ajudou a resgatar pensamentos da infância, da adolescência, pensamentos que eu tive de criação mesmo, de família, né? De humildade e tudo mais. Valores que só quem é do corre, quem já foi um dia que já comeu bolo com a vovó, né? Que ainda sente na memória o cheirinho do bolo de fubá, essas coisas. Assim, ela vivencia, ela me devolveu para mim mesmo. Ela conseguiu devolver, eu falei isso pra ela esses dias. Me levar de volta às origens, e ela me devolveu o Alexandre de antigamente, que eu amava ser, mas com o tempo, né, a vida vai sendo tão dura, você vai conhecendo muitas pessoas e você começa até a achar que você tá errado em ser quem você é, né? Você começa a achar que, você começa a pensar assim, não, ser quem eu sou, acho que essa pessoa que eu sou tá errada, eu tenho que ser o outro cara, que o povo quer, né, que as pessoas querem. E ela me devolveu isso, e eu sou muito grato, Edi, eu te amo muito. Que lindo, cara. Né? Parabéns por expressar essa gratidão, esse sentimento de amor pelas pessoas. Você é um querido, você é um cara fantástico. E isso, pode ter certeza, Deus realmente responde. Eu também fui presenteado, Deus também me deu um presente. Um dia eu conto para vocês. E eu também resgatei meus sonhos de infância, que na verdade, às vezes, a gente deixa adormecido ou a gente tenta procurar no lugar errado. Mas Deus está trabalhando, Deus não tarda,
Deus não falha, Deus capricha. É só isso. Muito bom. Você me levou Deus capricha. a lembrar aqui de um pensamento que eu sempre tive na cabeça, que graças a Deus também as pessoas me veem tocando, né? Mas tempos atrás, eu vou falar bem tempos atrás, mesmo ainda quando eu era mais garoto, eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu olhava para Milton Nascimento, Caetano, grandes mestres assim, né, e ver esses caras sendo imortais, né? Eu tinha lido a biografia do Vinícius de Moraes, escrito pelo José Castelo, que é outro cara da literatura que poucos conhecem, mas ele é José fantástico. Castelo é incrível. Né? E inclusive eu tô com outro livro, eu preciso terminar, chama Ribamar. Tô mega curioso para saber o que o José Castelo fala nesse livro, que ele olha, gente, qualquer livro do José Castelo, leia, vocês vão começar a gostar de ler com o José Castelo. Quem não gosta de ler, lê um livro do José Castelo, que vocês vão se apaixonar. Mas eu lembro que eu olhava tinha esses caras como referência do que seria sucesso. Ou seja, eu falava assim, eu não preciso ficar milionário e nem fazer um show com 100 mil pessoas me assistindo. Mas se eu tiver um teatro com 200 pessoas sentadas e eu puder entregar o melhor da minha música para elas e elas entenderem isso, eu já vou me considerar vitorioso. E aí, ao longo da vida, as pessoas olhavam e falavam, pô, cara, você canta tão bem, você toca tão bem, você é tão talentoso. Por que você ainda não fez sucesso? Aí eu falava assim, é porque o sucesso que eu pedi a Deus eu ainda não tô pronto para segurar. Né? Porque eu lembro que eu sonhava com esses caras. E aí enquanto Deus não me abre essa porta, enquanto Deus entende que eu não tô pronto e não me abre essa porta, eu vou me aprontando. Eu vou me melhorando. Nós chegamos ao fim, mas eu vou corrigir uma coisa que você disse. Existem pessoas, eu sempre começo com essa frase, existem pessoas que geralmente falam isso. Se você é tão bom, por que você não fez sucesso ainda? Se você é tão bom, por que você não estourou ainda? Se você é tão bom, por que as multidões não estão atrás de você? E muitas vezes as pessoas estão erradas, porque você já está fazendo sucesso. Sim. Que é o sucesso? Sucesso é você caminhar durante uma jornada, corrigindo erros, superando adversidades e lapidando e melhorando a cada dia a qualidade daquilo que você se propõe a fazer. Talvez essa pessoa não entenda o que é sucesso, porque ela não vive a essência, ela vive aquilo que ela vê em termos de número. Então, o sucesso não é definido pelo número de pessoas que te veem. O sucesso é definido pela maneira que as poucas pessoas que amam você te veem. Ou pelas poucas pessoas que consomem o teu trabalho te veem. Então, o sucesso não é número, não é tamanho, não é peso. Se o sucesso fosse tamanho, o elefante seria dono do circo. É verdade. Ale, muito obrigado. Jaime. Qual que é a sua rede social principal? Muita honra. Instagram, Ale Araújo Músico, se quiserem ver meu trabalho como músico. Eu tenho divulgado algumas coisas sobre os nossos podcasts aqui, mas se quiserem ver também como produtor, tem Ale Produção Rocha, meu e-mail. Tem Estúdio Rocha, podcasts agora também no Instagram. Eu vou deixar num destaque lá só coisas sobre o Ale. Muito obrigado, Gratidão Ale. imensa, gratidão. Eu agradeço. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, com muito carinho, entregando para vocês um episódio do Focus 23 Coragem, produzido aqui no Estúdio Rocha, com uma equipe fantástica, e hoje com o nosso amigo gênio, Ale Araújo. Focus 23 Coragem, a superação em primeiro lugar. Um abraço, pessoal.